Bom dia, irmãos. Mais uma vez é um privilégio podermos compartilhar da palavra de Deus e aprender aquilo que ela tem para nos ensinar de maneira mais profunda, né? Verso a verso, podendo entender e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ministrar e ensinar ao nosso coração. E lembrando que nós estamos finalizando hoje, se Deus assim permitir, o capítulo de número 20 de Apocalipse, que é um dos capítulos, se não for o mais complexo de todos, tendo já feita uma brilhante e exaustiva exposição das 3 primeiras partes desse capítulo, o Narciso trouxe para nós, e exaustiva justamente porque este capítulo ele demanda de nós uma atenção muito maior do que os demais. Afinal de contas, é justamente nessa parte do milênio que nós temos as maiores heresias e blasfêmias de toda a história do cristianismo. E lembrando também que a forma como nós enxergamos e percebemos o futuro, ou melhor, quando nós percebemos e enxergamos o voltar de Cristo, o céu, a nova vida, toda essa perspectiva, ela tem impacto direto com a nossa forma de viver o agora. Ou seja, talvez para alguns irmãos, né, da nossa igreja ou até de outras que eventualmente vão ter contato com esta aula que nós estamos tendo, pode chegar à conclusão de falar, mas pastor, esse negócio de milênio nem é tão importante assim. É muito importante. Porque a forma como nós imaginamos o futuro, a forma como nós temos a ciência daquilo que realmente vai acontecer, demonstra para nós e tem efeito imediato sobre aquilo que nós vivemos hoje. A nossa fé, ela é profundamente impactada e baseada na esperança que nós temos de um novo céu e de uma nova terra. Portanto, se nós interpretarmos isso de uma maneira errônea, de uma maneira fora da palavra, fora daquilo que Cristo nos ensinou, ou com heresias, ou pior, se nós interpretarmos com base naquilo que os homens dizem, e não com base no que a palavra diz, isso então também impactará a forma como nós vivemos. E é justamente por isso que nós trouxemos então 3 aulas falando detalhadamente sobre a questão do milênio. E agora que o milênio então se encerrou, que todos nós estamos bem cientes de como que ele funciona, nós vamos hoje então falar sobre o julgamento de Deus, e para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20, onde nós vamos ler dos versículos 11 a 15 apenas. São apenas 5 versículos que vão trazer e tratar sobre o julgamento, aquele juízo final que nós tanto ouvimos falar, né? E você vai reparar que o juízo final traçado pelo texto, ensinado pelo texto, é muito mais fácil de compreender, é muito mais tranquilo do que o juízo final que muitas vezes nós interpretamos com base nos filmes, nas séries, nos livros, nas interpretações baseadas principalmente fora da palavra de Deus, ou que tentam fazer com que o livro de Apocalipse se encaixe em algum tipo de literalidade, ou seja, os acontecimentos narrados aqui vão acontecer integralmente e não são apenas símbolos daquilo que já está acontecendo, tá certo? Então, Narciso, por gentileza, leia para nós o capítulo todo. O capítulo todo? Vamos ler o capítulo todo, só para a gente se estabelecer, né? Para ter aquele contexto maior, e depois então nós passamos verso a verso, como é a nossa tradição. Leia para nós, por favor, Narciso. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse 20, dos versículos 1 ao versículo de número 15. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus.
Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, extraordinário, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelas nossas vidas, pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, de estudá-la com profundidade. Obrigado porque o Senhor deixou um relato das coisas que já estão acontecendo, daquelas que ainda vão acontecer, para que nós, como igreja do Senhor, como povo Teu, pudéssemos ter esperança, pudéssemos nos preparar, pudéssemos saber de antemão das coisas que o Senhor já tem preparado. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque nada nos pega de surpresa. Afinal de contas, o Senhor, que sabe de todas as coisas, já nos deixou tudo o que importava revelado na Sua palavra, e por isso nós Te louvamos e Te adoramos. Continua, Deus, derramando de graça sobre a nossa vida, continua falando conosco, ministrando ao nosso coração, para que não apenas possamos entender o que a Tua palavra diz, mas também para que possamos ser capacitados a viver de acordo com a vontade do Senhor, fazendo com que cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Ministra no nosso coração, abre e nos dá entendimento da Tua palavra, por meio do poder do Teu Espírito, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos tratar sobre o juízo final, e como você reparou aí, o juízo final não parece tão assustador quanto ele é demonstrado por aí, não é verdade? Ele parece uma coisa muito mais lúdica, uma coisa muito mais fácil, mais acessível para nós. Por isso eu quero convidar você então, para que nós possamos passar esse texto verso a verso, e aí nós vamos destrinchando cada um dos elementos, dos símbolos que aparecem aqui, para que nós possamos entender de fato como que se dará esta ideia de juízo final. Quero lembrar aos irmãos que nós estamos também, antes de passarmos verso a verso, na última sessão de Apocalipse, do capítulo 20 ao capítulo de número 22. E nós lembramos a todos que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões. Nós já passamos por 6, estamos então finalizando a última sessão, logo acabando então este nosso momento aí de quase 2 anos de aula, né? Além disso, é importante que os irmãos lembrem que o livro de Apocalipse, ele não trata de sessões contemporâneas e nem tampouco que ficam ligadas a uma cronologia estabelecida. Então, primeiro acontece a carta das igrejas, depois os selos, depois as trombetas, depois as taças, depois... Não é assim que nós traçamos o livro. O livro é traçado, é uma história contada 7 vezes. E nessas 7 vezes nós temos a história, desde que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, até o seu retorno triunfal.
Tá certo? Essa história, então, é contada 7 vezes e nós estamos na 7ª vez que ela é contada. E aí a única diferença é que cada uma dessas 7 vezes, os elementos simbólicos que aparecem são diferentes, mas a história contada é a mesma. Tá? A gente precisa sempre fazer esse adendo para que a gente nunca se perca em algum tipo de cronologia ou em algum tipo de estabelecer, né, ou procurar os acontecimentos de Apocalipse na história que nós estamos vivendo. Tá certo? Como, por exemplo, foi recentemente noticiado pela revista UOL, que é talvez o maior portal de notícias do Brasil hoje, que nós estamos vivendo talvez a possibilidade de agora ser eleito pela Igreja Católica o último Papa, antes então do juízo final e do Apocalipse. Tá? Então, um grande veículo de notícias veiculou essa notícia, baseada em uma suposta profecia de 1100 e alguma coisa, e daí você fica, né, com essa ideia, e muita gente é assim, como nós vimos ao longo de todas essas aulas que nós já tivemos, muita gente tem esse mesmo pensamento, tentando encontrar na história que nós estamos vivendo as realizações ou aquilo que aparece escrito no livro de Apocalipse, como a tentativa de encontrar o anticristo, a tentativa de encontrar sobre o lugar correto onde vai ser o Armagedon, a batalha final, se isso vai ser muito no futuro, se vai ser meio que agora, enfim. Então nós sabemos, com todo o estudo que nós já tivemos no livro de Apocalipse, que nenhuma dessas coisas pode ser prevista. Nenhuma dessas coisas está literalmente exposta no livro de Apocalipse. Tudo que tem aqui são símbolos. Símbolos que fazem referência a coisas que já estão acontecendo desde que Cristo foi levado ou foi chamado aos céus depois da sua ressurreição. Todos esses acontecimentos simbólicos simplesmente vão demonstrando para nós a realidade que nós já estamos vivendo. Até que então essa realidade chegue a um ponto em que o Senhor já não a tolere mais, como nós já vimos nos capítulos anteriores, e então ele decrete o juízo final. Né? O fim de todas as últimas coisas, a grande tribulação e tudo aquilo que nós já vimos. Tá certo até aqui? Fácil? Podemos continuar? Não, podemos começar? Então vamos lá, Narciso, versículo 11. Eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Muito bem. Então vamos destrinchar essa ideia aqui. Aonde que o trono branco estava? Onde que ele foi visto na visão de João? Lembre-se que nós estamos aqui em uma visão espiritual. Nós não estamos aqui numa questão meramente profética e nós não estamos em um lugar físico, nós estamos numa visão. Onde que João viu este trono branco? Quem me ajuda aí? Viu um trono branco aonde? No céu. Agora, curioso, porque o texto fala que viu o trono nos céus e o mar e a terra fugiram, né? Que coisa curiosa, bastante interessante. Então vamos tentar entender um pouquinho disso aqui. Primeiro, o trono. O trono branco representa, é claro, o trono de Deus, muito maior do que o trono de Satanás, muito maior do que qualquer outro trono. Por isso ele é representado como grande. A palavra grega usada aqui, ela aparece muito poucas vezes na palavra de Deus, em toda a palavra de Deus. Se eu não me engano, ela aparece apenas 6 vezes em todo o Novo Testamento. E além dessa palavra definir esse sentido de muito grande, de algo realmente extraordinário, ela também define com relação a este trono como algo branco, ou seja, santo, algo puro. E este trono estabelecido da imagem, da presença de Deus, está em um lugar elevado. Né? Então está, lógico, aqui nós estamos interpretando, lembre-se, símbolos. Não é que o trono de Deus vai aparecer num lugar no céu onde todo mundo vai ver, não é isso. É apenas um símbolo, uma visão, demonstrando que um dia, quando o milênio acabar, quando a grande tribulação acabar, quando todos os inimigos de Deus forem derrotados, então o Senhor virá julgar
o seu povo, virá julgar os ímpios, virá julgar os seus inimigos com o trono branco, ou seja, com a sua justiça, com a sua santidade, com o seu reino. Ele virá julgar todas as criaturas, todas as pessoas, no caso, né? Santos e ímpios, todos serão julgados. Aqui, então, tem uma segunda característica. Ele demonstra, então, que a terra e o mar fugiam da sua presença. E você lembra muito bem a respeito de quando nós vimos o que Deus, através da sua palavra, nos revela sobre a terra e o mar. A terra e o mar aqui não são literais, como se aparece um trono no céu e aí a terra ela vai indo para trás, assim, né? O mar vai tentando se esconder daquele trono. Não é isso que o texto diz, né? Seria até algo bastante cômico se a gente olhasse por essa linha de raciocínio. O fugir aqui demonstra os poderes do mundo, demonstra as pessoas, toda a realidade que está no mar e na terra, ou seja, as nações. Todas as nações vão simplesmente começar a fugir da justiça de Deus. É isso então que está estabelecido aqui. É isso então que está demonstrando aqui. Haverá uma fuga, ou pelo menos uma tentativa de fuga, porque agora o juízo de Deus está sendo derramado e proclamado. A partir então do juízo de Deus, nós sabemos que não há fuga. Não há como fugir do juízo de Deus. Não há como escapar desse juízo. Tanto para nós, que somos crentes, que seremos absolvidos, tanto para os ímpios, que não serão absolvidos. Isso demonstra então para nós essa justiça inescapável de Deus. Quando nós olhamos para a questão do trono, o trono em si não é importante. Importante é como Deus vai fazer a sua justiça. Como será revelado para nós e para os ímpios a justiça de Deus? Como será esse grande julgamento? E aí nós temos algumas dúvidas. Será que cada um vai passar pelo julgamento individualmente? Quanto tempo esse julgamento vai durar? Aonde será? Vai ser aqui na terra? Vai ser em Jerusalém? Vai ser no céu? Onde vai ser esse julgamento? Os anjos vão participar desse julgamento? Será que mais que a gente pode pensar aqui? Quem que vai ser o juiz? Deus vai estar sentado no trono mesmo e ele vai dar a sentença. Jesus é o nosso advogado. Como que vai funcionar? Perceba que o texto que nós lemos não traz esses detalhes. E se o texto bíblico não traz esses detalhes, é porque esses detalhes não são importantes. Eles não trazem relevância para nós. Como será este julgamento? O que é importante? É importante saber que deste julgamento ninguém pode escapar. Todos nós seremos julgados, não apenas os ímpios, mas os crentes também serão julgados. A diferença vai ser o livro da vida, mas isso nós vamos ver mais para frente. A questão é que quando chegar a hora, os ímpios, as nações, todos aqueles que estão debaixo do juízo de Deus irão tentar fugir. Irão tentar se esconder desse julgamento de Deus. Porque agora, enquanto nós estamos aqui, neste exato momento, há chance. A hora é agora de nós nos convertermos, de nós nos rendermos ao Senhor, de nós buscarmos a Deus, de nós refletirmos sobre a nossa santidade, sobre a nossa santificação. A hora de nós lutarmos contra o pecado é agora, a hora de nós vencermos as tentações é agora, a hora de nós nos preocuparmos com o conhecimento da palavra é agora, a hora de evangelizar é agora, a hora de viver para Deus é agora. Porque haverá um dia em que não haverá mais tempo, nem chance para isso. Afinal de contas, o tempo findará. E então, o que sobrará antes do capítulo 21, que se trata da Nova Jerusalém Celestial, será então o juízo da parte de Deus. Juízo inescapável. Aqueles então que são eleitos, que se renderam e entregaram a vida para Jesus, estarão com os seus nomes escritos no livro da vida. Passarão pelo julgamento,
mas estarão com estarão com o nome escrito no livro, e, portanto, o sangue de Cristo, a pessoa de Cristo, se tornam os nossos advogados e os nossos absolvidores. Mas para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus, aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que não foram banhados com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, estes serão julgados, mas serão condenados. Tranquilo até aqui? Fácil? Vamos ao 12. Narciso, algum comentário? É interessante esse texto aí do versículo 11, que ele é justamente o que está escrito lá no sexto selo e na 7ª taça. Isso. Sobre as ilhas e a terra se fugirem, né, se dobrarem, rolarem com um pergaminho e irem embora. É interessante o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 15, 16 ali de Apocalipse 6, que até os reis lá falaram assim, chegou a ira dele, né? Chegou a grande ira de Deus e do Cordeiro, né? Então, quem pode subsistir isso, né? Então, chegou o dia. Então, são termos muito parecidos que a gente encontra aqui no juízo final, com Apocalipse 6, no 6º selo, e também lá na 7ª taça, que são textos extremamente paralelos e correlatos. Exato. Né? Então, fica esse comentário aí, para mais uma vez reforçando o caráter cíclico e progressivo de Apocalipse. Exato. Versículo 12. Deixa eu ver. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então aqui, eu quero ir um pouquinho devagar com você agora, para a gente poder caminhar aqui. A primeira parte do texto, ela fala para nós sobre os mortos. Estavam reunidos todos os mortos, os grandes e os pequenos. Certo? Então eu pergunto aos irmãos agora, quem será julgado? O que a Bíblia diz quando ele fala sobre mortos grandes e pequenos? Qual que é a interpretação dos irmãos? Me ajuda aí, Narciso. O que os irmãos têm a dizer sobre isso? Vamos deixar a aula um pouco mais dinâmica hoje. Simples e os poderosos. Talvez. O que mais? Alguém tem outra interpretação além dessa? Pode falar, irmãos. Não tenham vergonha. Simples e poderosos. O que mais? Que a gente pode interpretar desse texto? Grandes e pequenos. Ricos e pobres. Todos os seres humanos. Talvez aqui traga para nós uma sensação ruim, né, de pensar. Quando nós falamos todos, nós estamos incluindo absolutamente tudo. Todos os termos são possíveis aqui. Então, simples e poderosos, ricos e pobres, crianças e velhos, todos. Todos, todos, todos. Sem nenhuma exceção. Todos os seres humanos que já existiram serão julgados. E talvez nós tenhamos aquela velha característica de pensar, né? Mas as crianças serão julgadas? Todos nós seremos julgados por nossas... O que o texto diz? Todos serão julgados segundo as suas obras. E nós temos a característica de pensar, né, a tendência de pensar, e nós somos muito tendenciosos, muito por causa da cultura, na verdade, de pensar que as crianças, por exemplo, são inocentes. Elas não têm obras más. Mas o texto não fala sobre obras boas e más. Ele fala sobre as nossas obras. Ele não faz distinção. Percebe como nós somos tendenciosos? Então, aqueles que são bons serão julgados pelas suas obras boas. Os que são maus serão julgados pelas suas obras más. Não, o texto não fala sobre isso. O texto simplesmente diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Ponto. Ele não diz pelas obras boas, pelas obras más, pelas obras isso, pelas obras grandes, pequenas, pelas obras de justiça, de injustiça, nada.
Todos serão julgados segundo todas as suas obras. Então, nós temos aqui esta divisão, porém uma divisão justa. Todos serão julgados. É comum também nós pensarmos que nós, por sermos crentes, tementes ao Senhor, que tentamos viver a vida de maneira digna do Evangelho, nós não seremos julgados. Nós somos muito bonzinhos. Nós temos já o nosso nome escrito no livro da vida e, portanto, não passaremos pelo julgamento. Há muitos crentes que pensam assim. Muitos. Talvez não, com certeza, a grande maioria dos evangélicos do mundo pensa isso. Porém, o texto é muito claro. Todos serão julgados, segundo as suas obras. Essas obras que o texto fala aqui, não podem fazer distinção se elas são boas ou ruins. São apenas obras. Por que apenas obras? Você já parou para pensar nisso? Por que o texto fala obras? Ele não fala sobre a maldade e a bondade. Porque seria muito claro, se nós estamos falando do julgamento, por que não, então, falar sobre aqueles que são maus e aqueles que são bons? Porque, afinal de contas, nós bem sabemos, e a Bíblia traz para nós, quem é bom? Ninguém é bom. Todos pecaram. Ou seja, não existem obras boas. Só existem obras más. Então nós não podemos ser julgados pelas obras boas e más. Afinal de contas, todos nós seríamos condenados. Então o texto não pode trazer para nós uma realidade de que nós seremos julgados por obras boas e más. Seremos apenas julgados por aquilo que a gente fez, independente do que foi. Independente da intenção ou do sentimento por trás do que nós fizemos. Todos nós seremos julgados com base em tudo o que a gente fez. Agora, o texto também traz uma característica para nós, demonstrando a respeito dos livros que tem ali. Muitos livros foram abertos e ainda um livro a mais, que é o livro da vida. Nesses livros estarão escritos, não literalmente, por favor, né? Nós não estamos falando nada literal. Então não vai ter um lugar que os livros vão ser abertos e aí cada um vai ser chamado. A gente não sabe como que vai funcionar isso. Isso aqui é apenas um símbolo, uma demonstração, uma forma que o Senhor escolheu de revelar para nós as possibilidades do que acontecerão. Não é literal, né? Mas que nós seremos julgados, isso seremos. E seremos com base nas nossas obras. Então os livros demonstram para nós, estarão escritos nesse livro todas as nossas obras, toda a nossa vida estará nesses livros. E como nós poderemos então escapar do julgamento condenatório de Deus? Tendo os nossos nomes escritos no livro da vida. É por isso que a Bíblia faz essa distinção na revelação dos dois tipos de livros que tem ali. Há muitos livros e há um livro a mais. O livro da vida. Dando ênfase, então, à ideia de que aqueles que estiverem com o seu nome escrito lá estarão perdoados por causa das suas más obras, por causa de qualquer tipo de obra. Estarão perdoados, estarão livres, serão advogados por Cristo. Porque, afinal de contas, Cristo é o advogado de todos os eleitos. Cristo é o nosso Salvador, é o nosso remidor. Salvador do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, que são transmitidos e somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo de Deus. Então, aqueles que confessarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que entregarem a sua vida a Cristo, aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, estes já estarão com os seus nomes no livro da vida. Mas o livro da vida, como o texto bem diz para nós, ou na verdade o texto não diz, né, mas nós sabemos que é assim, ele não diz que os eleitos serão removidos dos livros das obras. Afinal de contas, todos serão julgados.
E todos serão julgados com base em todas as suas obras. Não apenas nas suas obras de justiça ou nas suas obras de injustiça. Todos serão julgados com base em todas as suas obras, sejam elas quais forem. Assim, o julgamento, então, se torna justo. E não é baseado nas obras, perceba. É isso que eu quero que você perceba agora. O julgamento não está baseado nas obras. Senão, não precisaria ter o livro da vida ali. Só precisava ter os livros, todo mundo vai ser julgado e quem fez coisa boa será absolvido e salvo, quem fez coisas más e ruins será condenado ao inferno. Ponto. Por que a Bíblia não traz essa distinção então? Por que ela não fala sobre isso? Porque não é isso que está escrito aqui. Porque não é as obras que realmente importam. O que importa é quem está com o nome escrito no livro da vida. Então ignore as obras. As obras são apenas uma parte do julgamento. A parte realmente importante do processo de salvação, fazendo uma brincadeirinha com uma ideia de juízo, o processo de salvação será então quem está com o nome no livro da vida. A obra é apenas uma parte da coisa. Então, não tenha a tendência, ou tire da sua vida, do seu coração, da sua mente, a tendência de acreditar que por causa das nossas obras nós temos algum tipo de merecimento ou desmerecimento. Porque afinal de contas, se nós formos julgados pelas nossas obras boas e ruins, nós temos que lembrar que os ímpios, aos nossos olhos, também fazem coisas boas. Afinal de contas, os ímpios também são médicos que salvam vidas. Os ímpios também são bons advogados, os ímpios também são bons juízes, os ímpios também são bons professores, os ímpios também são bons funcionários de diversas áreas. E assim nós temos diversas características aqui a serem julgadas de boas obras. Os ímpios também fazem boas obras. Os ímpios também fazem caridades, muito mais do que nós, em certas ocasiões e baseado em certas coisas. Os ímpios fazem obras muito melhores do que nós, em muito maior quantidade do que nós. Você pode julgar os méritos, mas você não pode julgar a quantidade. Então assim, se nós formos julgados com base nas nossas obras, então não existe lugar de ímpio ou de crente. Não existe distinção entre as pessoas, existe distinção entre as obras. Quem fez obras melhores tem mais chance de ir para o céu. Quem fez obras piores tem menos chances de ir para o céu. E nisso o julgamento de Deus se torna injusto. Como é que o julgamento de Deus então se torna justo? Simples. Todos serão julgados com base em todas as suas obras. E quem estiver com o nome no livro da vida, quem o Senhor Jesus for o advogado e tiver lavado com o seu sangue, estes serão salvos. Não por causa das suas obras, mas pelo mérito de Cristo. Deu para entender, irmãos? Ficou mais fácil assim? Não valorize jamais, em hipótese alguma, as obras. Obras são apenas uma parte do mérito de Cristo a nos conceder o capricho de fazermos boas obras. Lembra o que o livro de Efésios diz no capítulo 1? Nós somos predestinados para boas obras em Cristo Jesus. Boas obras em Cristo, por meio de Cristo. Não são boas obras porque nós de alguma forma nos tornamos bons, porque nós somos capacitados de alguma forma. As boas obras são porque Cristo torna boas obras. Elas estão baseadas em Cristo e não nas obras em si. E nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nós que vivemos hoje no século XXI, que é um dos séculos, talvez, de maior ênfase em fazer coisas. É um século extremamente ativista que nós vivemos. Em fazer, muito fazer. Né? Muito é mostrado. Antigamente, você lembra que
as pessoas eram julgadas com base na sua palavra. Então o presbítero Paulo chegava aqui e falava assim: olha, irmãos, eu vou fazer tal coisa. Beleza, não precisava de contrato, não precisava de letra da lei, não precisava de lei escrita, não precisava de juiz, não precisava de testemunha em cartório. Ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Hoje em dia dá para confiar nisso? Não. Por quê? Porque nós vivemos num tempo ativista. O que vale é o que você faz de fato, não o que você fala que vai fazer. E isso está permeado em todas as áreas da sociedade, inclusive na igreja. E aí nós somos tragados e naufragados nas obras, como se as obras fossem importantes. Não é a obra que é importante. O que é importante são as obras realizadas dentro de um relacionamento profundo com Cristo. Aí sim, todos nós seremos julgados por todas as nossas obras. Mas o que realmente vai valer como condenação ou não, como justiça ou não, é quem estará com o nome escrito no livro da vida. Deu para entender? Fechou? Vamos ao 13. Narciso, algum comentário? Acho que o modus operandi ali, que vai acontecer no juízo final, é o que a gente encontra em Mateus 25, né? Uhum. Quando Jesus ele fala sobre o grande julgamento. Ele fala assim: quando o Filho do Homem vier da sua majestade, todos os anjos com ele, ou seja, a volta de Jesus está ligado com o julgamento. Uhum. Então se assentará no trono da sua glória. Uhum. É aí o que a gente viu agora, né? Uhum. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Aí agora a obra de Jesus no meio de julgamento. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Uhum. Por as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então existe um julgamento, existe duas classes de pessoas a serem julgadas aqui, né? É importante falar isso, Reb, porque nossos irmãos dispensacionalistas, eles gostam muito de trabalhar em cima das inferências e das coisas que a Bíblia não fala muitas vezes, exato, mas que como se fosse um tipo de código e tudo mais. Então, existe muita gente que fala que o que são esses livros? Tem o livro das obras, tem o livro da consciência, tem o livro da vida, tem o livro baseado em cada dispensação, tem várias interpretações dentro do movimento dispensacionalista, né? Porque existe aquela ideia também de que quem nunca ouviu falar do Evangelho? O indígena lá no século II que não ouviu falar do Evangelho, como que faz, né? Deus ele se comunicou de alguma forma, mas ele vai ser julgado pelo Evangelho. Cara, Deus ele faz o que ele quer, né? Exato. Então, assim, a Bíblia é muito clara que a salvação vem pelo crer. Então, Deus ele fez alguma coisa. A gente não pode engessar a mente de que Deus ele não fez nada, né? Mas Deus ele fez na sua providência, no seu amor, e ele continua fazendo hoje, agora de uma forma muito mais revelada, que é através da palavra, através da pregação e tudo mais. Então, é importante a gente se ater ao que a Bíblia fala. A gente vê que existem dois tipos de pessoas que vão ser julgados, de todas as nações. São as ovelhas e os cabritos, isso, salvos e não salvos. Exato. Então não existe essas questões assim, tipo, são vários livros, que são livros diferentes, são tratativas diferentes, porque Deus tratou a humanidade de forma diferente ao longo da história em 7 dispensações. Não é assim que funciona, a Bíblia não ensina isso. Exato. Então é importante ver que Jesus ele ensina isso, ele é quem vai julgar, ele é esse juiz, né? Por isso que os pés dele são de bronze, um símbolo de juízo iminente, rapidez e dureza. Exato. Né? E é de uma vez, é definitivo. E é aqueles que creem e aqueles que não creem, e somente isso. Isso, perfeito. Vamos ao 13? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui nós temos, então, duas classes de entidades. Nós temos a morte e o inferno, e nós temos o mar, né? Aqui nós temos é complicado, né? Aqui nós temos uma possível dificuldade interpretativa a respeito do mar. Eu não vou nem ficar muito arriscando aqui, não, porque eu não concordei com os autores, para falar bem a verdade. O texto em si, ele traz para nós essa qualidade de mar. E aí os autores, no geral, eles falam que o mar é no sentido de que quem morria naquela época no mar era uma pessoa indigna, porque ela não era enterrada, ela não tinha um funeral,
E aí, por causa disso, então, o mar vai entregar os seus mortos. Eu não sei se é bem essa a ideia. O que eu entendo aqui é que está fazendo uma distinção de duas classes, né? Só que eu não consigo perceber uma diferença entre essas duas classes, de duas entidades, né? O mar e a morte e o inferno. No caso seriam três, né? Mas vamos chamar de duas. Uma que é natural e a outra que é sobrenatural, que é a morte e o inferno, né? Sobrenaturais. Eu não sei se eu consigo fazer essa distinção de duas partes, como alguns autores fazem. O que eu entendo aqui, e talvez o Narciso me acompanhe, não tenho certeza, daí você pode me dizer, Narciso, mas a ideia é de que todas as pessoas que morreram em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todas as possibilidades, em todas as formas, serão ressuscitadas. E serão ressuscitadas única e exclusivamente para passar pelo julgamento e então serem ou salvas ou condenadas. Narciso? Mais ou menos por aí ou você também vai com os autores? Eu acho que esse texto é um pouco complicado, porque, Bem primeiro, complicado. não é literal, não pode ser literal. Exato. Porque, assim, se for só do mar, quem morreu na terra é o que acontece. Exato. Né? Então, assim, o que eu consigo identificar aqui, Rev, que é um paralelismo de novo. Está falando do mar, o mar está para a morte e o inferno, e os dois ali fizeram a mesma coisa, entregaram seus mortos. Né? Porque o mar, dentro da mentalidade judaica, era um lugar de maldade, Isso. era um símbolo Exato. de trevas, de caos. Né? Então tem é muito forte dentro da linguagem, do estilo poético do Antigo Testamento. A gente já viu isso em algumas aulas, onde, por exemplo, as nações, elas são o símbolo do mar, onde tem agitação, onde tem caos, onde não tem a paz de Deus e tudo mais. Né? Então o mar ele não era visto dentro da mentalidade judaica ali como algo bom, era algo ruim, na verdade. Né? Então ele tem, pelo que eu entendo desse texto, ele pode ter essa ideia de que aqueles que estavam mortos mesmo, é uma ênfase para um paralelismo para dizer muito, para deixar muito claro, aqueles que estavam mortos, todos, definitivamente, reforçando o que foi falado anteriormente, né? Para dar a ideia de não são algumas pessoas, não são as pessoas que estão vivendo nesse tempo do fim que vão ressuscitar e para juízo, são todas, definitivamente são todas as pessoas, né? Aqueles que estão salvos, os santos, né? Aqueles que estão no céu e que vão ressuscitar para o juízo também, para serem julgados pelo livro da vida, né? E neles vai ter salvação, como aqueles que estão no Hades, né? Que é o inferno ali falado, é interessante, a morte e o inferno estão ligadas, né? Sempre estão juntas, desde dos cavaleiros do Apocalipse, lá o cavaleiro amarelo, o quarto cavaleiro, estão juntos ali, né? A morte e o inferno estão junto com o cavaleiro, aqui a morte e o inferno aparecem de novo, e daqui a pouco a morte e o inferno vão juntos também sofrer condenação. Isso. Então, acredito que está se referindo principalmente aqui à ressurreição dos ímpios para o juízo. Então é por aí. Então nós temos mais ou menos a mesma interpretação. Há um dos autores, irmãos, que até ele usa a ideia aqui do mar. O mar vai devolver os seus mortos como algo sendo ruim, né? O mar sendo ruim, como o Narciso acabou de falar, e é o que eu entendo também, né? E a própria cultura hebraica diz isso. Ele vai fazer uma referência a esse texto de Apocalipse 20, 13, com o Apocalipse 21, 1, que é o texto que vai dizer do novo céu e da nova terra, né? E viu um novo céu e nova terra, e o mar já não existia mais. Então ele faz uma analogia ali. Eu completamente discordo da ideia, depois nós vamos chegar lá no texto, mas não creio que faça então esse mesmo... não há lugar para fazer esse paralelismo, a não ser justamente de demonstrar um aumento, uma progressão. Então o mar é ruim, a morte é pior, o inferno é pior ainda. Então esses três juntos, toda a morte, tudo aquilo que é ligado à morte, devolve os seus mortos, né? Então os mortos serão, o termo devolver você pode trazer como ressuscitar. Então os mortos serão ressuscitados. E aí serão ressuscitados para o julgamento, e aí, posteriormente, ou para a salvação ou para a condenação. No caso aqui, como ele não está falando sobre todos os mortos, né? Ele está falando o mar, a morte e o inferno devolverão os seus mortos. Então, são mortos limitados. E aí nós podemos ir por esse mesmo caminho que o Narciso também trouxe, no sentido de que os mortos podem ser só os ímpios. Aí você pode ficar, acredito que à vontade,
para entender se ele está falando de todos os mortos ou apenas da classe dos ímpios. Acho que não teria nenhum prejuízo para o texto bíblico se você interpretar das duas maneiras, embora é muito mais provável que ele esteja falando dos ímpios. Tá certo? Em Heavy. Fácil até aqui? Sim. Só para ver se alguém tem dúvida. E faz sentido fazer esse paralelismo, na verdade, porque o versículo 12 ele vai enfatizar muito no livro da vida, né? Isso. E aqui agora, novamente, a gente vai ver que é a morte e o inferno que aparecem aqui como entidades, que estão falando sobre o mesmo evento. E aí a gente vai ver que na sequência ele vai terminar dessa forma também, né? Ele começa falando, olha só que interessante, isso a gente chama na literatura da Bíblia de quiasmo, onde ele começa o ponto A e ele termina com o ponto A. O segundo ponto, na verdade, é o penúltimo ponto. O versículo 12 vai falar sobre o livro da vida, o versículo 15 vai falar sobre o livro da vida. O versículo 13 vai falar sobre a morte e o inferno, o versículo 14 também vai falar sobre a morte e o inferno ali sendo julgados. Então tem um quiasmo, isso a gente chama de quiasmo, como se fosse um sanduichão, né? Só para a gente ilustrar bem aqui, né? Começa com pão e termina com pão. Então a gente percebe isso muito claro falando sobre perspectivas diferentes também do mesmo evento, sobre o juízo geral aqui de todo mundo agora de uma forma definitiva, salvação e perdição eterna. Exato. Para quem gosta ou ficou curioso com a ideia de quiasma, você pode pesquisar depois o que significa e aí você vai encontrar um gigantesco que está na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, sendo Gênesis e Êxodo uma parte e Números e Deuteronômio a segunda parte, todos eles contemplados e, de certa maneira, condensados no livro de Levíticos. Então, se você tiver curiosidade, pesquise depois como que funciona um quiasma na Bíblia, você vai achar vários. E é um negócio bem interessante, tá certo? Hebreus também é assim. Ah, é verdade, Hebreus é assim também. Uma coisa interessante aqui, irmão, só para pontuar, já que nós estamos neste assunto, se você pesquisar, só tome cuidado para você não fazer teoria da conspiração, tá? Porque tem vários quiasmas que são usados como teoria da conspiração, então tome cuidado com isso daí, tá? Com relação aos números, lá 666, essas coisas lá. Então só tome cuidado com isso, põe esse filtro, mas quiasma é um negócio muito interessante, a Bíblia está repleta dele, porque eu não faço ideia, mas é um aspecto literário do pessoal do Antigo Testamento, mas ela está em toda a Bíblia, né? Tanto no Antigo quanto no Novo, e é bem interessante. Isso aí é mais ou menos como, deixa eu me lembrar o nome, quando a gente faz aqueles tipologia, que a gente encontra vários tipos de Cristo no Antigo Testamento. Isso também é bem legal, né? Várias aparições de Cristo ou demonstrações de Cristo, não necessariamente com coisas que parecem Cristo, né? Como a rocha lá, que Moisés bate na rocha com o cajado, então sai água da rocha. Aquilo nós chamamos de um tipo de Cristo, né? Da onde sai a água da vida e tudo mais. Então, você tem vários tipos desse daí. O Salmo 1 é assim, o Salmo 23 é assim, e vários outros, né? Então, é bem interessante. A Bíblia está cheia de curiosidades que vale a pena a gente estudar. Versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. É isso. Aqui é bastante simples, né? A gente nem vai se delongar muito aqui no lago de fogo. Agora a questão o lago de fogo, ele é um lugar literal, não é literal? Eu não entro no mérito dessa questão. Sei que vai entrar um lugar, ou vai ter um lugar, onde os ímpios, junto com o diabo e seus aliados, serão jogados. Este lugar é o inferno. E aí a Bíblia trata do inferno com várias palavras. Nós já tratamos isso em várias outras aulas, tanto do livro de Apocalipse quanto outras, né, no termo de doutrina, quando a gente estava falando sobre doutrinas, sobre o catecismo maior, né? Então, nós tratamos bastante sobre essa questão de como que funciona o inferno, né? Como que a palavra traz os vários termos para se referir ao inferno. E o último deles, que aparece então no livro de Apocalipse, é o tal lago de fogo, que é um lugar, aí se você vai interpretar literal ou de maneira simbólica, fica a seu critério, porque a palavra não explica onde fica, como é que funciona, se vai ter isso, se vai ter aquilo, ela só joga o termo, lago de fogo. E aí você interpreta como você achar melhor, né? Cuidando para ficar dentro do que a palavra diz, que na verdade não é absolutamente nada. Então, se você só disser lago de fogo, ponto. Porque ela não diz nada além disso.
Ela não faz nenhuma referência a lugar, a métodos, a formas, nada. Como que é o céu do lago de fogo? Ela não fala. O que vai ter no lago de fogo? Ela também não fala. Então, o que a Bíblia não fala, a gente não interpreta. Tá certo? A gente só fica com aquilo que ela fala para que a gente não caia em heresia, nem construa nenhum tipo de teoria que não está escrita na palavra de Deus. Então a palavra diz que todos os mortos, inclusive os inimigos de Deus, né, Satanás, as duas bestas, o anticristo, a grande Babilônia, todos e os ímpios serão condenados ao lago de fogo. Então, o inferno. Né? Todos serão condenados ao inferno. Essa é a segunda morte. Dessa morte não tem escapatória, não tem salvação, não tem como sair dali, não tem limbo, não tem, como é que é o nome do outro negócio? Limbos infantes, purgatório, não tem nada desses troços. É lago de fogo para todos aqueles que não creem em Jesus, ponto final. Ou se tornam inimigos de Deus, que é Satanás e seus anjos. Né? Então, basicamente é isso que o texto diz para nós. Todos serão condenados ao inferno. Ponto final. E aí como que ele vai ser? Eu não quero nem saber porque eu estou com Jesus. E aí quem quiser conhecer o inferno, boa viagem. Né? Um abraço para você. É mais ou menos por aí. Né? Lembre-se que é uma viagem só de ida. Né? Então a Bíblia não dá muitos detalhes. Mas tem um capítulo inteiro sobre o céu que nós vamos ver. Capítulo 21. Maravilhoso, extraordinário. E lá também é passagem só de ida. Tá? E aí só precisa crer em Jesus. Para ir para o inferno você precisa ser inimigo de Deus. Para ir para o céu, você só precisa crer em Jesus. Parece bem mais fácil, né? Mas aí fica a seu critério, onde você vai carimbar o seu passaporte. Tá certo? Vamos ao versículo de número 15. E sendo assim, Rev, todos os inimigos de Jesus em Apocalipse foram derrotados. Todos. Né? Em ordem crescente e decrescente. Exato. Né? A morte e o inferno são os primeiros, depois aparece o dragão, depois as bestas, depois a grande Babilônia, meretriz, aí vão caindo. anticristo. Grande meretriz, as bestas, o dragão, o inferno e a morte. Derrotados de uma forma bonita em Apocalipse, né? De uma forma enfática. Lembrando que uma das mensagens de Apocalipse é dizer que o mal ele tem seu fim, que o diabo é derrotado, que os seus aliados também são derrotados e que os santos em Jesus são vitoriosos, mais que vencedores para a eternidade. E vão continuar reinando com ele no novo céu e na nova terra, como a gente vai continuar vendo nas próximas aulas aí. Exato. Uma curiosidade só para a gente finalizar essa parte, que a ideia aqui, você já reparou que o inferno também é derrotado? Você já parou para pensar, como assim o inferno é derrotado? Como que o inferno é derrotado? Porque o inferno é um lugar, ele não é uma entidade. Então como que o inferno é derrotado? E aí, aqui é um cumprimento de profecia. Mateus capítulo 18, não lembro se é 18 ou 16. Aí, qualquer coisa, alguns 16, né? O inferno não prevalecerá sobre a igreja. A vitória da igreja é a derrota do inferno. Curioso, né? Bastante interessante. Verso 15, Narciso. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E aí é que nós então finalizamos com a vitória final. Aqueles que não estiverem com o seu nome escrito no livro da vida serão condenados ao inferno. Quando nós chegamos então nesse texto, irmãos, aí nós precisamos de uma aplicação. Porque o texto em si, ele não precisa de explicação. O texto é claro em si. Mas aqui a gente precisa de aplicar esse texto nas nossas vidas. Porque o texto, ele está trazendo para nós uma realidade irrevogável. Uma realidade que não pode ser transformada, que não pode ser mudada. É a realidade do juízo de Deus. E o juízo de Deus, ele tem dois caráteres. O primeiro caráter do juízo de Deus é o caráter da salvação. Porque se tem juízo, é porque tem oportunidade de ser salvo. É porque existe um privilégio de ter juízo. Que aqueles que creem em Jesus serão salvos. Aqueles que não creem em Jesus e se põem como inimigos da parte de Deus serão condenados. Este é o caráter salvífico do juízo. Mas o juízo também tem um caráter definitivo, um caráter de justiça. Justiça no sentido de que os ímpios, eles não fazem guerra apenas contra Deus, mas eles fazem guerra contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra o reino de Deus. E porque eles fazem guerra contra o seu povo, Deus também vinga o seu povo.
Deus não está apenas vingando a si mesmo, até porque Deus não tem sentimentos para ficar se auto-vingando. Ele não precisaria de auto-vingança. Ele não precisaria punir os ímpios por causa das suas obras contra ele, por causa do seu pecado. Não há necessidade. Ele poderia perdoar a todos. Todos poderiam ser perdoados. O sacrifício de Jesus é em favor de todos. Embora ele não vai alcançar a todos, ele é em favor de todos. Ele tem poder para salvar a todos, mas não salvará a todos. Agora, quando nós nos deparamos com esta realidade, nós então precisamos ter no nosso coração um sentimento de tristeza também. Nós que cremos em Jesus podemos nos regozijar já, hoje. Para nós a vida é uma tremenda alegria, independente do que a gente passe, a vida é uma alegria, porque nós estamos com Cristo. No entanto, há pessoas que não estão com Cristo. E o nosso coração deve temer por essas pessoas. O nosso coração deve buscar essas pessoas. O nosso coração deve buscar a proclamação do Evangelho. Esta é a aplicação que nós devemos ter. Não apenas de nos regozijarmos, mas de lembrarmos que nós precisamos pregar o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que estão condenados, perdidos. E nós também precisamos lembrar que antes de Jesus, todos nós que estamos aqui hoje sentados, todos aqueles que estão nos assistindo, também estavam condenados ao lago de fogo. Por isso, lembre-se da nossa responsabilidade da pregação do Evangelho. Amém? Alguém tem alguma pergunta, dúvida, comentário? Este é o momento. Eu não sei nem que horas são. 11h10, é 1 hora certinho. Oi? Pastor Patrick, é o Hélio. A respeito do julgamento, primeiro eu fico tranquilo que a gente pode eliminar o julgamento pelas obras, porque eu já saberia a minha condenação, né? E levaria um monte de gente junto. Mas assim, acho interessante assim, o que o apóstolo Paulo, talvez nas suas cartas, tentou falar sobre o mesmo assunto, em relação a esse julgamento. O que dá a impressão é que esse julgamento já ocorreu, né? Que o salário do pecado é a morte, nós já estamos condenados, né, pelo nosso pecado, todas as gerações, né? E também ele fala em Efésios que, a respeito disso, que nós não somos salvos pelas obras, né? Que vem confirmar isso que o senhor colocou aqui. Mas fazendo esse contraponto, em relação a esse dia final, eu imagino que, de repente, esse julgamento pelas obras é justamente entender de que as minhas obras não foi o suficiente para a minha salvação. E aqueles que estão no livro da vida é mais ou menos um resgate, como que é a palavra? Deus nos resgatou do império das trevas, ou seja, da condenação, do julgamento que já tinha ocorrido, e Deus então nos leva para o seu reino, né? No caso, nos traz aí para o céu. Seria mais ou menos isso? Então vamos lá, vamos traduzir o julgamento em questão cronológica. O julgamento, como no livro de Apocalipse, nós podemos dizer que ele já aconteceu sim, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, todos que estão longe de Jesus estão condenados já. No entanto, existe de fato um julgamento que vai acontecer, julgamento físico mesmo. Este grande julgamento, que é o grande dia do Senhor, o dia do juízo, este julgamento irá acontecer. Então nós podemos caracterizar o julgamento como aquela ideia do já, mas ainda não. Então já aconteceu uma parte, já está revelado o que vai acontecer. No entanto, o julgamento, o decreto final de salvação e condenação ainda não foi emitido. Tá? O que foi emitido para nós foi a ideia, a revelação da vontade de Deus. Todos aqueles que não creem em Jesus já estão condenados. O salário do pecado é a morte. Ponto.
Só que este julgamento final, essa ideia de condenação, porque por mais que exista essa condenação, nós ainda não estamos no inferno ou no céu. Embora nós estejamos vivendo isso em partes. Nós estamos no reino de Deus, na igreja, e os ímpios estão no mundo aí fora, condenados já por Satanás, né? À mercê de Satanás. O mundo jaz no maligno, como a palavra diz. Então nós podemos entender essa ideia nesse sentido, do já e ainda não. Então já aconteceu, mas ainda não foi consumada essa ideia. Então vai acontecer de fato um momento na história, depois de toda essa ideia de os mortos serem ressuscitados, a grande tribulação, a vinda do anticristo, a derrota do anticristo, todas essas coisas vão acontecer, e aí depois disso então vai haver esse julgamento condenatório, que é na verdade simplesmente uma expressão para demonstrar para nós a ideia da condenação, né? Então quem for absolvido será absolvido, quem for condenado já está condenado, só vai ser de fato decretado isso, né? E aí a pessoa vai ser de fato lançada nesta nova vida. Tá? Então precisa haver os eventos reais da ressurreição, o novo corpo, a vinda do Messias, né? A volta de Jesus, a derrota dos inimigos, e aí sim, depois disso tudo, passaremos pelo julgamento. Os ímpios serão condenados ao inferno de fato, ao lugar inferno, e os salvos serão levados ao capítulo 21, que é a nova Jerusalém celestial. Passarão pelos 12 portões, e aí, enfim, tudo mais, né? Agora, sobre as obras, aí nós temos uma divisão que eu não comentei, mas é a divisão do seguinte: as obras para os ímpios, elas não são condenatórias, mas elas são a demonstração da sua própria condenação. As obras para os crentes, elas vão se transformar naquilo que Paulo traz como galardão. Então, as boas obras dos crentes se transformam em galardão no céu. Como que o galardão funciona? Essas coisas aí a gente não sabe, a Bíblia não traz, né? Se o galardão é maior ou menor, se alguém vai morar mais perto do trono de Deus, mais perto do lago da vida, do lago não, né? Do rio da vida, se vai ficar mais perto do muro, na periferia do céu, não sei como é que funciona isso. Isso aí a gente não entra em detalhe. A gente sabe que obras para os crentes se transformam em galardão, obras para os ímpios são o reflexo da sua própria condenação. Tá? Então, nesse sentido, ele vai realmente haver um julgamento, um evento que é o julgamento final. Só que esse julgamento ele já aconteceu, mas ele ainda não foi decretado, a gente não passou por ele, né? A gente não viveu ele ainda, mas a gente vai viver ele também. Tá certo? Não sei se explicou. Mais alguma pergunta, irmãos? Comentários? Pastor, diga. O senhor comentou que às vezes as pessoas falam, mas os indígenas do século II, que não ouviram falar a respeito do Evangelho e tudo mais. Quando a gente volta lá para Romanos 2, de 12 a 15, ele vai falar que Deus ele se revela na nossa consciência. Né? E quando a gente lê Romanos 1, 19 e 20, ele vai falar de um Deus que se revela por meio da criação. Então, é muito comum quando, às vezes, um pregador chega em alguma tribo indígena remota, que nunca ninguém chegou, às vezes ele se depara com uma tribo que está adorando um Deus lá, e ela naturalmente sabe que esse Deus está irado com ela pelas obras dela. Então, isso fica muito claro para a gente, que Deus ele se revela a nós pelo meio da consciência e por meio da criação também. Sim, de fato Deus se revela por meio da criação. Isso é bastante claro para nós quando nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 19, né? Céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí, nesse caso, nós precisamos olhar como que Deus age durante a história, principalmente naqueles que ele deseja salvar, mas não tem alguém, de fato, que vai levar o evangelho lá. E aí nós temos diversas possibilidades disso. Nós temos histórias de pessoas que sonham com Cristo no Oriente Médio, onde o evangelho não pode chegar, e depois saem de lá e vão procurar isso, né, o que elas sonharam. O relato missionário é um negócio vastíssimo, vastíssimo. E nós temos um livro muito característico e bastante conhecido, que é o Fator Melquisedeque. É muito interessante. É um livrinho pequenininho assim, que conta diversas histórias a respeito dessa ideia de que quando Deus quer se revelar, ele se revela de alguma maneira. E
ele se revelou de uma maneira tão profunda na história dos povos que a existência de Deus, ela está entranhada inclusive no nosso DNA, na forma como nós construímos a cultura, de modo que mesmo que você pegue assim várias pessoas que são ateias, de tribos longínquas lá que não teve nem contato com civilização ainda, essas tribos e essas pessoas, elas vão desenvolver na sua cultura alguma ideia de Deus. É impossível o ser humano viver sem a ideia de Deus. Isso já está entranhado no nosso DNA. Agora, a palavra de Deus, ela é muito clara. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Tá? A salvação é pela fé em Cristo. Agora, existem a ideia de você ser salvo pela ignorância, por exemplo. Então, assim, você não conheceu a palavra de Deus. Será que você é salvo? A Bíblia não traz muitos detalhes sobre isso. Então, a gente não pode fazer afirmações. Então, por exemplo, uma mãe, ela engravida e dá mais ou menos uns 3 meses, o neném morre no seu ventre. Tá? Ela perde o neném, como se diz. Essa criança, ela foi salva ou não foi salva? Eu não sei, eu não conheço os desígnios de Deus. O que eu sei é que Deus é bom. E se Ele quer salvar, Ele vai salvar o óvulo que está na barriga, o óvulo fecundado, né, no caso, Ele vai salvar o neném de 3 meses, Ele vai salvar o neném de 6 meses, Ele vai salvar o velho de 101, Ele vai salvar o Luiz Alves, né, Ele vai salvar quem for. Porque a salvação, embora esteja limitada ao conhecimento de Cristo Jesus, ela está ilimitada na percepção que nós temos da soberania de Deus e da sua bondade. Ou seja, os eleitos estão aí. E Deus prometeu que Ele vai salvar os eleitos. Uma das formas, e a forma mais comum, a forma mais certa, mais correta, mais perfeita, é por meio da fé em Cristo Jesus. Quem crer em Cristo Jesus será salvo e estará livre da condenação. Ponto final. Não tem como escapar disso, não tem como negar isso. E os que não conheceram a Cristo, os que não tiveram oportunidade, se eles forem eleitos de Deus, eles serão salvos de alguma maneira. Como? Não faço a menor ideia. Porque salvação, ela não é uma responsabilidade dos homens. Ela é uma responsabilidade de Deus. Ou seja, Ele vai salvar o eleito que Ele quiser, porque foi Ele quem elegeu. Como que funciona? Não sei. Podemos tentar adivinhar, podemos tentar várias formas? Podemos. Mas a gente nunca vai conseguir. Porque a salvação pertence ao Senhor. Ela não pertence a nós. Nós entendemos que Deus revelou para nós a salvação em Cristo, por meio de Cristo. E aí nós então podemos pregar o Evangelho, nós podemos ir até as pessoas e nós vamos fazer isso. Porque isso é um mandamento de Deus. Não é uma possibilidade, é um mandamento, é uma ordem. Deus mandou, a gente vai e faz. Agora, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo, se elas forem eleitas de Deus de alguma maneira, elas serão salvas por meio da graça e da manifestação sobrenatural do poder de Deus em Cristo Jesus. Certo? E aí nós não temos mais tempo, infelizmente, mas continuamos na semana que vem. Lembrando que na semana que vem, então, nós vamos falar do meu assunto favorito. Nós vamos falar do céu. Oi? Não entendi, fala no microfone. Novo céu e nova terra, exatamente. Muito obrigado. Amém, irmãos? Tranquilo? Se você tiver perguntas, dúvidas, me procure o Narciso, manda para nós que a gente responde ao longo da semana, tá? Não tenha vergonha de perguntar, pode mandar mensagem, pode ligar, pode falar, a gente dá um jeito de responder, tá certo? Narciso, querido, ora para nós, por gentileza. Bondoso e querido Deus, te louvamos, porque a tua graça nos enche, nos completa e nos dá sentido e propósito, Pai. E esse propósito é te servir, é te adorar. O propósito mais brilhante, mais perfeito, maravilhoso, Pai, que poderíamos almejar algum dia. O Senhor se revela a nós e nos mostra, Pai, que qualquer intento que nós tenhamos ao longo da nossa vida, nenhum se compara ao se render aos pés da cruz. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque, Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte, o inferno, o diabo, para todo sempre.
Obrigado por isso, Deus. Obrigado por tamanha salvação, de forma que nós podemos ver na Tua palavra, Pai, revelada, esse cumprimento, Pai, essa certeza de que nós somos com o Senhor mais do que vencedores, porque o Senhor vai à nossa frente. O Senhor cuida da gente, o Senhor faz de nós, Pai, parecidos contigo, a fim de glorificar o nosso Deus maravilhoso. Te louvamos, Deus, por tamanha salvação e por tamanha vitória. Obrigado, Deus, por nos amar tanto. Somos indignos e merecedores, mas a sua graça e a sua misericórdia transbordam em nós. E te louvamos e somos gratos por isso. Que esse testemunho vivo, Pai, não pare em nós, mas que ao transbordar, Pai, alcance outros que precisam ser enxertados nesse lar de graça, Pai, que é estar com o Senhor, que é o seu reino, que nós reinamos hoje. Que o Senhor nos use, Pai, como seus instrumentos, para despertar aqueles que estão dormentes, para libertar os cativos, para sermos, Pai, seus pés, Pai, para andar por essa terra e proclamar o seu nome, e as suas mãos para curar aqueles que precisam de cura. Te louvamos, Pai, se conosco, e que a nossa vida seja sempre um altar de adoração agradável ao Senhor. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua nos abençoando. Abençoe, Pai, o restante do nosso dia. Que o restante do nosso dia, Pai, seja também o louvor que agrada ao Senhor. Que ao longo dessa tarde, Pai, possamos nos alegrar no Senhor, nos alegrar com os nossos irmãos, desfrutar, Pai, de um bom alimento. Te louvamos por isso também. Isso é graça manifesta e visível do Senhor no nosso meio. Cuida de nós, Pai, e que, se for assim a sua vontade, possamos nos reunir mais à noite aqui, Deus, para glorificar esse Senhor maravilhoso, esse Deus tremendo, Pai, que nós servimos e que nós amamos. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Um bom dia a todos.